Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu estava pensando nesses dias sobre um assunto muito interessante a respeito do pecado, quando a reflexão é que o pecado ele não nos leva para o inferno. Parece assim um paradoxo, um absurdo, uma contradição dizer isso. Mas é um grande erro quando nós falamos que o pecado nos leva para o inferno. O pecado, ele não nos leva para o inferno. O pecado é um problema resolvido. Jesus resolveu esse problema lá na cruz do Calvário. A solução desse problema do pecado está na cruz, quando Jesus pagou a culpa do pecado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz, em Isaías 59, 2, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue na cruz e pagou ali a culpa do nosso pecado, a dívida, a culpa que nos traz a paz estava sobre ele, a nossa dívida, o pecado que nos separava de Deus estava sobre Jesus. E Jesus ali, ele pagou a culpa do nosso pecado. Ele estava resolvendo o problema do pecado. O pecado foi derrotado por Jesus Cristo na carne. Jesus, como homem, nunca pecou e por isso ele foi o sacrifício perfeito e eficaz e que vale para sempre. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo porque o pecado nos separa de Deus. Mas em Jesus, que venceu o pecado, que derrotou o pecado, aquela barreira que nos separa de Deus, em Jesus ela é removida e agora a humanidade ela é reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando diz aqui que que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo nesse versículo significa a humanidade. É interessante aquela passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 9, quando Jesus se aproxima do paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Então muitos se levantaram e disseram: quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus perguntou: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Qual que é mais fácil dizer? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava demonstrando que ele tinha autoridade não somente na palavra, mas também no agir. E ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados, mas agora não é só o teu pecado que está perdoado, não. A tua parte física, o teu corpo também está curado. Eu curo a alma, eu curo o espírito, eu curo o corpo, eu curo a alma, eu faço uma obra completa na vida do homem. E ali Jesus demonstrou que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ele disse:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. É por isso que não é o pecado que nos leva para o inferno. O que pode levar o homem para o inferno não é o pecado. É claro que se ele morrer no pecado, ele vai levar a culpa do pecado com ele. Mas não é o pecado não é por causa do pecado que ele está indo para o inferno. Ele está indo para o inferno porque ele rejeitou aquele que tem poder para perdoar os pecados. O problema está quando a pessoa rejeita Jesus, quando a pessoa diz, eu não quero Jesus, eu não quero ter uma experiência com Jesus, eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito ter uma vida na presença de Deus, eu não quero saber de Jesus na minha vida. Ele está rejeitando o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o amor de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a graça de Deus, porque a graça de Deus está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, é necessário que cada um de nós tenhamos a decisão de receber Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Recebe Jesus em tua vida, fala: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar, pagou a culpa do meu pecado para que eu pudesse ter o perdão dos pecados e a vida eterna. Por isso eu te recebo em minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus, recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Porque essa é a consequência da decisão, a condenação ou a perdição, a condenação ou a salvação. É importante nós termos a consciência de que a decisão que nós tomarmos, ela traz consigo uma consequência. Se você entrega a tua vida verdadeiramente a Jesus, a consequência é que você vai ter o perdão do teu pecado, dos teus pecados e a vida eterna. Mas se você rejeita Jesus, sobre você está a ira de Deus, sobre você está a condenação de Deus. Mas Deus deseja que todos nós sejamos salvos, amém? Por isso Ele enviou Jesus. Deus oferece a salvação para todos os homens. Mas é necessário que você, em plena consciência, tome a decisão mais importante da tua vida, porque esta decisão vai decidir o teu destino eterno, o céu ou o inferno. E entenda uma coisa, você é a única pessoa responsável pelo teu destino eterno. Por isso, aceita hoje Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador, porque só Jesus pode te dar a vida eterna. Ele disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Tome hoje a decisão mais importante da tua vida e entregue a tua vida a Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.